Falando um pouquinho dos rotores, o rotor podemos dizer que é o elemento principal da bomba, é aquele que vai estar em contato direto com o fluido e vai ser o responsável por transmitir energia para o fluido. Ele é o elemento que está acoplado mecanicamente ao eixo e ele vai estar em contato então com o fluido, transmitindo essa energia ou parte dela pelo menos. E a gente pode separar os rotores em três tipos, basicamente. O rotor fechado, que é esse mais à esquerda, fechado porque ele tem um disco anterior e um disco posterior, então o fluido ele vai ficar confinado entre esses dois discos, e aqui naturalmente existem as pás aqui no interior. Nós temos o rotor semi-fechado, porque ele tem apenas o disco posterior, o anterior aqui, vejam que não existe, então a gente já consegue perceber, enxergar aqui de frente as pás, então o fluido vai entrar aqui e vai ser expulso para essa região. E o rotor aberto, ele não tem nem o disco anterior nem o disco posterior. Ele é constituído apenas pelas próprias pás. As pás são um pouquinho mais robustas do que dos modelos anteriores, mas a gente não tem a presença dos discos. E o que isso influencia? Por que existem essa variação de tipos? Quais são as aplicações? Dá para perceber aqui na setinha superior que a aplicação em termos de viscosidade do fluido. Então, se a viscosidade, à medida que a viscosidade do fluido vai aumentando, a gente vai tender a aplicar rotores mais abertos. Isso porque os canais de escoamento são maiores. Se nós resgatarmos o conceito de viscosidade nada mais é do que a resistência que o fluido apresenta ao escoamento. Então, se o fluido é muito viscoso, ele vai ter uma dificuldade maior para escoar, e passar então por canais mais fechados será uma tarefa mais difícil do que ele passar por canais mais abertos, mais espaçados. Mas isso tem um custo. Vejam só que a eficiência energética cresce no caminho contrário. Então, quanto mais fechado for o rotor, maior vai ser sua eficiência, mais energia vai ser transferida para o fluido, menor a chance de recirculação, porque imagina esse fluido, por exemplo, esse rotor muito aberto, o fluido, a sua região de alta pressão, tem acesso novamente à região de baixa pressão. Então pode ocorrer uma grande recirculação de fluido aqui, o que não ocorre, ou que vai tender a ser bastante reduzido nesse tipo de rotor, porque o fluido entra nessa região, mas ele sai nessa região aqui, e ele já vai ser mais direcionado à voluta e à saída, porque esse disco aqui vai impedir a recirculação. Então, por isso, o caminho, o sentido de aumento da eficiência energética é o contrário daquele da viscosidade do fluido. Com relação ao tamanho do rotor, ao diâmetro propriamente, o que acontece quando a gente aumenta o diâmetro? Então, quanto maior o diâmetro, maior vai ser a pressão de saída do fluido para uma mesma rotação. Isso é importante porque as bombas, elas são fabricadas com a possibilidade de utilização de normalmente entre 3 e 4 rotores, ou seja, rotores de 3 ou 4 tamanhos diferentes. Então é por isso que é importante a gente entender o papel do tamanho do rotor, porque uma mesma bomba ela pode ter, por exemplo, a sua pressão aumentada simplesmente trocando-se o rotor sem a necessidade de trocar todo o conjunto. E por que ela vai ter uma pressão maior? Porque a velocidade na saída vai ser maior, porque para uma mesma rotação, à medida que a gente caminha para a extremidade do rotor, a velocidade tangencial vai aumentando, porque o raio aumenta, e maior velocidade, maior energia cinética, automaticamente, como a energia cinética vai ser transformada em energia de pressão, maior a pressão. Como a gente tem uma maior velocidade, a gente também vai ter uma maior vazão. E como a gente tem uma maior vazão, a gente vai ter uma maior potência consumida. Se a gente aumenta agora a abertura do rotor, e aqui ao lado dá para a gente perceber qual que é o conceito da abertura. É como se fosse a altura do rotor. O fluido entra aqui e sai aqui. Então a gente está aumentando essa dimensão B. Então quanto maior a altura, a pressão não altera. Por quê? A velocidade tangencial aqui vai ser a mesma, exatamente
Porque o raio é o mesmo. Essa velocidade é ômega, ou velocidade de rotação, vezes o raio. Como o raio é o mesmo, a pressão na saída não vai aumentar. Maior a vazão, porque a gente vai ter a mesma rotação, mas uma maior área de passagem. Então a gente vai ter uma maior vazão e uma maior potência, exatamente porque a gente aumentou a vazão. Então é interessante a gente ter isso em mente, porque são fatores que vão influenciar no desempenho e na performance do equipamento. Outro aspecto interessante de ressaltarmos nessa aula introdutória é a possibilidade de bombas de múltiplos estágios. A gente tem à esquerda aqui uma bomba de simples estágio. Então, o que seria o estágio? Apenas uma etapa de transferência de energia para o fluido. Então, apenas um rotor. O fluido vai entrar aqui, o rotor está girando e aí ele vai sair aqui num único estágio. Vale destacar aqui um comentário, que nessa imagem aqui ficou bem legal, é mostrar que os mancais, o rotor sempre vai trabalhar em balanço. Veja então que os mancais estão apenas de um lado, não vai ter um mancal desse lado aqui para que o rotor opere entre dois mancais. Isso exatamente pelo fato de que o fluido entra na região central. Então seria, na prática, muito complicado a gente ter a extensão do eixo aqui e a montagem de um mancal, sendo que por essa região é que o fluido entra. Então, só chamar atenção aqui ao sistema de mancais e o rotor sempre estará em balanço. Falando então dos múltiplos estágios, veja o que a gente tem nesse caso, 3 rotores. Então, a cada rotor, o fluido está recebendo uma quantidade de energia. É interessante destacar que a vazão entre os estágios sempre será a mesma, é óbvio. Então, o que entra nesse rotor é o que vai sair nele, que é exatamente o que entra no seguinte e sai por ele, que entra no último e sai por ele e vai sair aqui. Então, qual que é a aplicação desse tipo de bomba? São aquelas aplicações que são requeridas alturas manométricas muito elevadas, ou seja, pressão de saída muito elevadas. Então, bombas de múltiplos estágios, elas não vão alterar em relação à bomba de simples estágio a sua vazão, contudo, elas terão uma capacidade de aumentar a carga do fluido ou a pressão de saída muito maior. É como se a gente associasse em série, colocasse uma bomba alimentando outras bombas em sequência. Esse é o efeito da aplicação de bombas de múltiplos estágios.